estamos de volta do intervalo. Você está curtindo o programa Mais Saúde na TV, que agora vem com um momento especial, momento da nossa entrevista, e já está aqui nos nossos estúdios o Dr. Jadilfo Sturati. Ele que é médico cardiologista e vai falar um pouquinho sobre essa profissão e tirar algumas dúvidas que pode ter aí na cabeça de todo mundo, nos nossos telespectadores. Tudo bom, doutor Jadilfo? Tudo bom, Júlia. Seja bem-vindo aos nossos estúdios, viu? Prazer meu estar aqui, compartilhar, falar um pouquinho do meu dia a dia, da minha profissão, que eu acho que vai acrescentar um pouquinho para a população. Com certeza. Quero começar primeiro perguntando da sua formação. Como é que foi essa coisa de escolher pela cardiologia, por essa especialidade? Bom, eu sou mineiro de Juiz de Fora, eu sou graduado na Federal de Juiz de Fora, faculdade. Me formei lá e logo em seguida fui para São Paulo, onde cursei, fiz a minha especialização em cardiologia no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Um excelente centro esse. É um dos maiores centros de cardiologia do Brasil. Maravilha. Com certeza. Então deve ter sido uma experiência incrível. E está aqui em Rondônia há quanto tempo, doutor Jadilfo? Eu cheguei em 2000. É mesmo? No ano de 2000, fevereiro de 2000, eu cheguei aqui, fui trabalhar no Hospital Protocolo com o Dr. José Augusto. E a partir daí os meus caminhos começaram a ser trilhados aqui no estado. E hoje você está com o seu centro próprio, o seu prédio próprio, que é o Cardioservice. Fala um pouquinho do seu... Em 2004, eu inaugurei a Cardioservice, que era um empreendimento, na época, que agregava todos os métodos cardiológicos, assim, todos os métodos gráficos de imagem, diagnóstico da área, mas era um centro ainda modesto. Com o tempo a gente foi crescendo, e hoje em dia nós temos uma estrutura completa que agrega todos os métodos gráficos cardiológicos, todos os tipos de terapêutica, composto de medicina nuclear, medicina do sono, temos também um centro cirúrgico, então quer dizer, uma coisa ficou bem completa hoje para atender a população. É um centro de referência mesmo, aqui em Rondônia, o seu centro. Eu quero começar perguntando o seguinte, quem está em casa deve estar curioso, qual que é a principal doença, a principal anomalia do coração que chega no seu consultório? Olha, digamos que o consultório do cardiologista, a principal doença não é nem cardiológica, é a hipertensão. É mesmo? A hipertensão é uma doença muito prevalente. Acomete, acima de 40 anos, acomete mais de 60% da população. Então, quer dizer, a hipertensão é uma coisa muito comum, que é um leque de atuação do cardiologista muito grande. E a hipertensão, ela causa uma série de outras doenças, é isso? Exatamente. A hipertensão é uma doença que às vezes não se manifesta nem como sintoma. Às vezes ela é silenciosa, a pessoa não sente nada, vai aferir a pressão, vê que a pressão está alta. O que acontece? Se não for tratada a hipertensão, a longo prazo pode acometer os órgãos-alvos que a gente fala. Pode acometer o coração, pode levar a infarto, insuficiência cardíaca, pode acometer o rim, levando a quadros de insuficiência renal, pode acometer a circulação cerebral, causando os acidentes vasculares cerebrais. Então, ou seja, uma gama de complicações que, se não for detectada e tratada de hipertensão arterial, pode ocorrer. E qual que é a principal causa da hipertensão arterial? É falta de exercício, vida sedentária, é da pessoa, do DNA da pessoa? Como é que funciona isso? A hipertensão arterial é dividida em dois tipos. A hipertensão arterial essencial, que é a mais comum, que é 95% dos tipos de hipertensão, e a hipertensão arterial secundária. O que seria a hipertensão arterial secundária? É secundária, por exemplo, a uma doença renal, a uma doença cardiológica, algumas doenças metabólicas. Então, se estabelece a causa definida, sendo a hipertensão secundária. A hipertensão arterial essencial não tem uma causa específica definida. A medicina não descobriu. Ela é multifatorial. Daí implica fatores genéticos, fatores metabólicos, falta de atividade física, o uso excessivo do álcool, tabagismo. É injusto dizer que a hipertensão, ela ataca, vamos dizer assim, as pessoas que estão acima do peso, ou hoje em dia não dá mais para se falar nisso, fazer um estereótipo do hipertenso? Não necessariamente ocorre nas que estão no peso acima, mas é mais prevalente. O indivíduo magro também, que está no peso ideal, pode ser hipertenso não também. Pode brincar. Ou assim como o indivíduo obeso, também pode ser que seja normotenso. Mas normalmente o indivíduo que está acima do peso, a tendência é maior. Porque a gente, às vezes, fica um pouco confuso, que às vezes vem a diabetes, aí vem junto com a hipertensão, que vem junto com a doença cardíaca. Isso como é que funciona isso lá dentro do seu consultório? O senhor trabalha com uma equipe multidisciplinar, com vários especialistas? Sim. Na verdade,
as doenças cardiológicas, existem vários fatores de risco. A hipertensão é um fator de risco grande. A diabetes é um outro fator de risco muito importante. O indivíduo ter infarto e ter derrame, só por ser diabético, o indivíduo já tem 4 vezes mais chance de ter doença do coração do que uma pessoa que não tem. As dislipidemias, ou seja, as taxas de lípides aumentadas no organismo, colesterol, triglicerídeo aumentado, tudo isso são fatores de risco. Tabagismo, outro fator de risco para doenças cardiológicas. O tabagismo é inaceitável para o cardiologista. Uso excessivo de álcool, sedentarismo, então, fator familiar. Então, tudo isso são fatores que se somam e que aumenta cada vez mais a probabilidade do indivíduo ter um infarto, ter um AVC, ter uma doença renal. E quem está nos assistindo em casa agora? A gente sabe que no dentista a gente tem que ir de 6 em 6 meses, não é? Trocar a escova de 3 em 3 meses. E o coração? Como é que a gente cuida do coração? A gente tem que visitar um cardiologista em que momento da vida? O ideal é que seja feita a primeira consulta entre 25 e 30 anos para ver se está tudo bem. Tá? E a partir daí se estratifica o risco. Os indivíduos que são de risco baixo, a gente passa as consultas de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos alguns. E tem os pacientes que são potencialmente de risco. São os pacientes que são portadores de dislipidemia familiar, o hipertenso jovem. Esse tem que ser visto com mais frequência, às vezes 6 meses, 1 ano. Dependendo do caso, tem pacientes que têm que ter retorno conosco até de 3 em 3 meses. Entendi. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa doença que assusta muito a gente, né? Que é essa coisa do AVC, o acidente vascular cerebral. Muitas vezes pega a gente desprevenido. Como é que a gente faz para identificar de repente? A gente já sabe que tem o fator hereditário, já tem que ficar de olho. Mas como que a gente pode identificar de repente o mínimo sintoma, doutor Jadil? O sintoma do AVC, às vezes ele não dá nem sintoma, mas o sintoma clássico, às vezes a pessoa tem dificuldade em falar, ou fala arrastado, tem dificuldade de movimentação, ou às vezes os formigamentos de um dos lados do corpo. Que a gente viu, por exemplo, o caso desse cantor que morreu agora de um AVC, né? Ele disse que estava com dores nos rins, reclamando de dores nas pernas. Esses não são os sintomas mais clássicos do AVC, né, doutor? Não tem um sintoma. A sintomatologia, ela é rica. Entendeu? Então tem que ser feito o exame, tem que ser aferida a pressão, tem que se identificar os fatores de risco, tudo para que se possa ser feito o diagnóstico. O diagnóstico normalmente é eminentemente clínico, através de exames e pela história clínica. Mas nós lançamos mão a partir do momento que o indivíduo chega no hospital, de métodos de diagnóstico de apoio, tipo a tomografia computadorizada, que nos fornece o tipo de AVC que é importante para a gente realizar o tratamento, e a área afetada. Bom, agora que a gente já conhece, então, os principais sintomas desse problema, qual que é o cuidado que a gente tem que ter, doutor Jadil, para evitar essas doenças cardíacas? Olha, normalmente as doenças cardíacas, o que a gente preconiza para quase que todas as doenças cardíacas é a prevenção. Como é feita a prevenção? Alimentação adequada. O indivíduo tem que ter uma alimentação equilibrada, comer na hora certa, para que não ganhe peso. Porque o peso realmente acima, realmente é um inimigo das doenças cardiovasculares, é um inimigo do coração. Evitar o tabagismo, isso é inadmissível. Cigarro hoje, até mesmo pelas campanhas que são feitas, é inadmissível que o indivíduo até hoje fume. Evitar o excesso de álcool, fazer check-ups anuais, ver como é que está a pressão, fazer a dosagem de colesterol, a dosagem de triglicerídeo, a dosagem de glicose, para ver se não está diabético. Aderir a um programa de condicionamento físico, atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, 40 minutos, para sair do sedentarismo. Tudo isso é importantíssimo para prevenir as doenças cardiológicas. Dá um sossego aí para o seu coração. E eu sei também que você tem um centro lá no Cardioservice, doutor Jadil, que reabilita esses pacientes que vêm de alguma intercorrência cardíaca. Fala um pouquinho desse ambiente. Bom, na Cardioservice nós dispomos de um centro de reabilitação cardíaca e metabólica. Na verdade, não é uma academia, é um programa de reabilitação e de prevenção. Por exemplo, os indivíduos diabéticos para melhorar a sua glicemia, os indivíduos com colesterol alto para melhorar suas taxas. E se porventura dessas pessoas for acometida por um AVC, por um infarto, ou ser portador de alguma arritmia, realizar a sua atividade física supervisionada, monitorizada e programada,
para que não tenha problemas. Olha só, então, viu que interessante? Então, olha, se você está interessado e realmente tem alguma pessoa na sua família que precisa, tá? Uma atenção, de repente, especial, o Dr. Jadil está à disposição aí dos nossos telespectadores. Quero deixar aí um espaço para você fazer suas considerações finais, Dr. Jadil. Gostaria de agradecer você, Julie, ao programa Mais Saúde, e coloca a estrutura da Cardioservice à disposição da população. A Cardioservice é situada na Rua Marechal Deodoro, 3165. O telefone para contato é o 3229-1001. Muito bem. E olha, a gente vai convidar o Dr. Jadil Fustura mais vezes aqui no nosso programa Mais Saúde. Se você tiver alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre alguma doença, você pode encaminhar a sua dúvida para o nosso Facebook, que é Central Mais Saúde, e aí a gente passa a resposta para o Dr. Jadil e ele responde. E agora a gente vai para o intervalo e volta já. Mas antes eu quero que você fique com uma dica saudável e tem mais saúde na TV ainda. Fica com a gente.